Oi, pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com Prosa com Bertaglia e nós vamos falar sobre um tema sensacional. Eu, particularmente, adoro esse tema, que é Centro de Serviços Compartilhados. E nós sabemos que tais serviços, ou centros de serviços compartilhados, eles se referem a uma unidade dedicada, incluindo pessoas, processos, tecnologias, que, de certa forma, é estruturada como um ponto de serviço centralizado e é focado em funções de negócio. Essas funções, elas são suportadas por serviços de tecnologia da informação, que é um elemento chave nesse processo todo, para várias unidades de negócio dentro de uma organização. Os serviços compartilhados, eles podem vir de vários locais físicos diferentes, regiões, podendo envolver inúmeras funções de negócios e processos, inclusive, de tecnologia da informação. A definição, estrutura e escopo de um CSC começam dentro da empresa. As empresas, às vezes, contratam provedores externos para consultar vários elementos. Então, são aquelas empresas que têm a experiência, empresas de consultoria, que podem oferecer ajuda nos elementos do projeto, na estruturação, inclusive escolhendo qual é o melhor local, tanto dentro de um país como fora do país. E as opções, logicamente, de implementação e de execução. A execução e entrega a longo prazo pode ser por pessoal corporativo, interno, ou, às vezes, por empresas de consultorias especializadas para fazer esse tipo de serviço, ou até mesmo uma combinação disso, o que é bastante trivial, bastante comum. Muitas áreas podem estar dentro de um serviço compartilhado. Isso que é bastante interessante, porque muitas vezes a gente vê finanças e RH, mas também pode ser voltado para algumas áreas de supply chain, por que não? Compras é um elemento, é uma função essencial dentro da organização, que passa também pelo processo de CSC, ou serviços compartilhados. E um outro elemento que vem ultimamente tomando corpo é a torre de controle. Mas eu gostaria de conversar sobre esse tema com um grande amigo meu de longa data. Nós vamos prosear sobre o Centro de Serviços Compartilhados e eu vou chamar o meu amigo Paulo Novaes, que está lá no México. Oi, Paulo, tudo bem, meu amigo? Que honra, que orgulho tê-lo aqui participando do Prosa com Bertaglia desde o México. Paulo, quanto tempo, meu amigo? Tudo bem Meu aí? querido Paulo Xará, um grande amigo, grande colega e também cliente. Como diriam os mexicanos, é um gosto estar contigo. Ah, que bueno. Talvez algumas palavras ainda estejam, ainda esteja colocando algumas palavras em espanhol. Está difícil aqui voltar ao português como língua nativa, aqui pelo dia a dia que a gente está no espanhol. Mas é um prazer estar aqui contigo. E a ideia é comentar sobre as melhores práticas e também o que está acontecendo hoje no mundo de centros de serviços compartidos, também com a ideia do chamado insourcing versus outsourcing, não quando ir para um e quando ir para outro. Bacana, Paulo. Bom, Paulo, a gente se conhece desde quando eu estava na Unilever, não é isso? Desde 1994, Paulo. Uau, quanto tempo! Que legal, que bacana. Paulo, vamos falar então sobre o modelo de serviços compartilhados? Toma as Sim, rédeas aí, vamos em frente. vamos lá. Então, o modelo de serviços compartilhados, como a gente conhece, o que foi? Foi você definiu muito bem aí no início o que é, qual o conceito. Então, é aproveitar uma escala de funções, centralizar essas funções e buscar um benefício principalmente econômico dessa sinergia e dessas funções centralizadas. E o modelo que a gente vê que ainda hoje prospera na maior parte das grandes empresas é um modelo vertical por funções. Então, a gente tem aí finanças, administração, contabilidade, a gente tem um modelo de compras que mais e mais está vindo para o modelo centralizado, um modelo de recursos humanos, e em muitos casos supply chain como torre de controle. Não a supply chain centralizada, mas sim uma torre de controle que controla transporte, que controla faturamento, que controla dispatching e que maneja exceções, né, quando está acontecendo, por exemplo, numa roteirização ou uma cadeia estendida. Esse modelo ele traz duas evoluções ao dia de hoje. E não existe, dessas duas evoluções, uma que talvez seja um modelo já mais avançado, mas o que a gente vê hoje, na grande maioria dos novos centros de serviços compartidos, são macroprocessos não verticais, mas sim horizontais. Quais são esses? Né? O modelo, em inglês isso fica mais fácil de entender, mas vou tentar traduzir aqui.
por exemplo, um chamado Record to Report, né? Que é desde o registro até o registro contábil e um balanço de uma determinada transação, né? Uma entrada de uma determinada transação financeira, a contabilização, o registro e toda a parte de entregar os reportes regulatórios. Uma outra parte chamada Procurement to Pay, que tem muito a ver com compras, né? Desde o processo de requisição, de compra, até o pagamento a fornecedores, também com um macroprocesso vertical. Com macroprocesso horizontal, perdão. Os processos de recursos humanos, um chamado Hire to Retire, né? Desde o momento que a gente faz recrutamento, seleção, contratação, até toda a gestão de benefícios, o pagamento, a folha de pagamento e todo o que é os planos e a saída ou aposentadoria de um determinado funcionário numa companhia, também nesse corte horizontal de processos. Então, isso permitiu uma nova escala e permitiu graus de especialização dentro do centro de serviços compartidos, né? E também abriu a porta para uma externalização maior. E mais adiante eu vou comentar um pouco sobre o tema da externalização. E existe um novo conceito, que é um conceito muito interessante, que é o chamado Integrated Business Service, ou IBS aí no jargão consultor, né? O que é o IBS? É a volta de um corte vertical, mas desde o ponto de vista de cliente. Então, hoje a gente tem uma habilitação por tecnologia muito grande de uma série de funções que permitem esse corte vertical e que o centro de serviços compartido seja visto desde o ponto de vista de um cliente. Um exemplo de recursos humanos, né? Os serviços de recursos humanos, você cria um pool de serviços, por exemplo, serviços ao empregado, ou serviços ao funcionário. Dentro desse pool, existe um subserviço chamado benefícios. E existe, por exemplo, um portal onde esse funcionário vai poder consultar o status de benefício, pedir, mudar, fazer todo o autosserviço alavancado por sistemas, tanto transacionais como uma série de analíticos e perfilamento, onde esse nível de serviço, a percepção, vai ser dada com uma métrica, que é essa métrica de empregado. É uma visão próxima do que seria uma visão de métrica de mercado, como, por exemplo, o Net Promoting Score, né? Ainda mais que é interno. Então, esses Integrated Business Services, o que são? São esses macroprocessos de serviço a empresa, clientes e empregados, tocando N áreas, né? Um outro exemplo ainda mais fácil de entender. Entrada de um novo funcionário. Para o novo funcionário que está entrando, ele tem que ter, pré-pandemia, né? Um lugar de trabalho, uma estação de trabalho, um notebook, um crachá, tem que estar na folha de pagamento, tem que ter um mínimo de manual de procedimentos, onde ele está, tem que saber a localização física do trabalho dele, se ele toma transporte da empresa, tem que saber as rotas, etc. Tudo isso é um macro processo chamado entrada de empregados. Isso passa por sistemas de compras, passa por sistemas de finanças, passa por sistemas de recursos humanos. Então, o novo centro de serviços compartilhados, o que ele vai fazer? Ele vai tocar um processo como esse vertical, vai cruzar todos os sistemas e também vai ser uma fonte de decisão muito grande uma fonte de suporte à decisão muito grande para os executivos das empresas. Por quê? Tudo o que está acontecendo na empresa vai passar por esse centro de serviços compartilhados. Então, saber que tão efetivo foi uma entrada de um determinado empregado, como é uma satisfação de um novo empregado, a capacidade que você tem num ciclo de vida do empregado de retê-lo, e também, por exemplo, um analítico sobre carreira com as universidades onde estão sendo contratados, com perfis demográficos. A possibilidade que hoje os sistemas nos dão é enorme. E, como eu comentei, todo esse novo perfil é um perfil muito alavancado por sistemas, né? Os sistemas de workflow, BPMs, todos os orquestradores de processo são grandes habilitadores, porque, no final do dia, você está tocando todos os sistemas de ERP, onde tem o módulo de finanças, o módulo de administração, o módulo de compras, o módulo de recursos humanos, mas uma visão única de empregado, no autosserviço,
habilitado por outras tecnologias como cloud, porque essa informação vai estar disponível, vai ser pervasiva. E esse é o novo centro de serviços compartilhados do futuro, o chamado Integrated Business Services. Bacana, Paulo, muito legal. Você passou aí uma visão bastante transacional de muitas atividades, o que às vezes traz dúvidas para as pessoas, né? Eu acho que você deixou bastante claro aí. Eu teria e, aliás, eu participei de Centro de Serviço Compartilhado lá na Unilever, quando nós selecionamos, inclusive, o Chile, né, para ser uma base. Nós fizemos um estudo em toda a região, e é um trabalho gostoso, porque é um trabalho, como você disse aí, que ele acaba olhando por várias perspectivas, né, aspectos políticos, econômicos, melhores regiões, mão de obra mais em conta, melhores escolas, tem uma série de coisas. Mas, Paulo, na moderna economia, né? Eu estou falando da Unilever, isso foi em 1990 e bolinha, como a gente diz, né? Nossa época. Nessa economia moderna, o que tem levado as empresas a partir para o conceito de serviço compartilhado? Eu acredito que tem evoluído muito, está aumentando muito, não tenho acompanhado essa evolução, sinceramente. Mas como é que está essa característica, Paulo? Uhum. São várias funções. São vários fatores aí dessa mudança a um centro de serviços compartilhados do futuro. Escala é muito importante e é fundamental. Então, as empresas veem essa sinergia e o benefício econômico da sinergia. Isso continua igual como era há 20 anos atrás, né? Quanto mais escala, mais possibilidade de concentração. Segundo, a tecnologia ficou muito barata. A tecnologia ficou barata, ficou muito acessível, né? Não só a tecnologia base, né, os ERPs e workflows, etc., mas também toda a tecnologia que vai por em cima de uma plataforma de ERP para uma toma de decisão, que são os robôs, a inteligência artificial, machine learning, toda essa parte analítica. E terceiro é a demanda cada vez maior a certas funções, por exemplo, recursos humanos, por exemplo, compras, por exemplo, finanças e administração, para serem consultores internos de negócio. Então, essa capacidade analítica e a capacidade de um centro, ela vai mais e mais permitindo não só a capacidade consultiva, mas também executiva dentro de uma operação de um negócio. Um exemplo disso, né? Um centro bem gestionado, ele permite que baixem dias de pagamento, né? Então, o custo de capital, o benefício econômico que você tem em relação a antecipar faturas, cobrar melhor, não fazer pagamentos duplicados, diminuir disputas e poder melhorar a cobrança sem ser uma cobrança judicial. Tudo isso são benefícios econômicos que mais e mais estão sendo medidos e que devem ser levados em consideração quando está fazendo um business case de criar, ampliar e implementar um centro de serviços compartilhados. Uau, que bacana. Realmente a gente está trazendo aqui para o Prosa com Bertaglia. Sabe que o Prosa com Bertaglia, ele tem uma concentração, logicamente, de prosas voltadas para a supply chain, mas nós temos falado hoje também de liderança e outros temas correlatos, Paulo. E esse tema que você está trazendo é fantástico, ou seja, soma muito as pessoas, e o que eu digo para as pessoas que acompanham aqui nós precisamos ter uma visão 360 graus. Não adianta simplesmente especializar sem ter essa visão. E esse tema dos centros de serviços compartilhados, para mim, ele é essencial. Paulo, meu amigo, o primeiro tempo aqui da nossa conversa, ele está se esgotando, né? Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer um breakzinho, eu sei que aí está frio, né? Então, vou te convidar para tomar um café gostoso, né? Bem quentinho. Opa, saudade do café brasileiro. Saudade do café brasileiro, ótimo. Tá? E, Paulo, vamos para o segundo tempo daqui a pouquinho? Vamos. Oi, pessoal! Que legal, que bacana essa conversa aqui, essa prosa com Bertaglia, e trazendo um grande amigo, xará, o Paulo Novaes, direto lá do México. Paulo, uma coisa que sempre me chama a atenção nesse aspecto do Centro de Serviços Compartilhados é a implantação, né? A gente seguir pela prática. Uma coisa é o conceito, que é basicamente aquilo que você falou, tanto do ponto de vista mais estratégico, mais transacional, o que pode e o que não pode ser feito,
Mas agora, quais são os cuidados que nós precisamos ter em relação à implementação? Ok. Houve uma mudança grande aí de paradigma, Paulo, no perfil de implantação. O perfil primário que a gente tinha de implantação era onde eu vou ter o melhor custo, era um perfil claro de business case, que continua, né, mas onde buscar esse melhor custo e implantar. Então, por que isso mudou? Mudou por duas razões. Primeiro, existe muito mais instabilidade econômica nos principais, estou falando aí de uma cabeça de uma multinacional, né? Nos principais jogadores, por exemplo, na América Latina. Hoje, um dos países mais baratos da América Latina é o Brasil, principalmente pela situação cambiária, né? Agora, essa situação de câmbio no Brasil, há 1 ano atrás, 2 anos atrás, era uma situação que era o país mais caro da América Latina. A Argentina, por muito tempo, foi mais barato, com um tipo de câmbio difícil de gestionar, mas também pode haver uma mudança de regra macroeconômica. Países como Colômbia e México tendem a uma estabilidade maior. Então, esse tema de localização e fazer o business case continua sendo importante. Porém, tem duas variáveis novas que são iguais ou mais importantes, ou tão importantes quanto um business case. Uma é a capacidade de você subir e baixar serviços. Tá? Isso também vai ser muito importante com toda a transformação digital que está acontecendo, a transformação organizacional que vem pela transformação digital, onde é muito comum você ver grandes conglomerados aí multinacionais, eles estão comprando empresa, vendendo empresa. Se o centro de serviços compartidos é uma entidade monolítica, vai ser muito mais difícil fazer subir e baixar. E o outro ponto, igual de importante, é o desenho da experiência. Então, quando a gente fala aí em um mapa, né, uma folha de rota entre como implementar, começaria pelo desenho da experiência. Qual é o desenho da experiência que a gente está querendo para o cliente interno? O exemplo que eu comentei na primeira parte, né, de uma entrada do empregado novo, ou um ciclo de serviços financeiros, um catálogo de compras, um autosserviço, etc. Qual é esse desenho? E daí fazer o desenho econômico. E, finalmente, o desenho tecnológico. Hoje, a tecnologia está muito disponível. E também um outro ponto que seria muito importante, aí pegando com o tema da tecnologia, é o tema do talento. Né? Por que o talento hoje é igual ou mais importante? Porque no Centro de Serviços Compartilhados do futuro, ou do presente, né, o talento ele tem um papel predominante. Quando a gente tem muita tecnologia disponível, muita automação possível, o talento base, que é o que assinava um papel, passava um papel de um lado a outro, dava um enter numa aplicação, passava uma planilha, esse tende a desaparecer. E o talento que permanece é quem consegue pedir, interpretar, em alguns casos executar, todo o benefício que a tecnologia nos dá. Então, alguém consiga discutir um caso de uso de robótica, consiga entender e pedir quais são as variáveis de um tema analítico para tomar uma decisão, etc. O paralelo que eu faço é numa indústria que a gente conhece bem, que gosta muito, que é a indústria automobilística, né? Você já não vê mais operários no chão de fábrica. Quem constrói os carros são os robôs. Mas você precisa dos engenheiros para programar os robôs. É a mesma coisa no Centro de Serviços Compartilhados do futuro. Né? Quem vai fazer muito do trabalho hoje são as máquinas, né? As peças de software que vão executar. Porém, quem sabe pedir a tecnologia, ou quem sabe operar a tecnologia e sabe definir tecnologia, vai ser muito importante, que esse é o papel do talento. Né? E, finalmente, com esse tipo de talento, você tem maior possibilidade de dar carreira às pessoas no negócio fim da empresa e poder circular entre várias funções. Bacana, Paulo. Você falou no começo aí de uma situação, quer dizer, você tinha falado sobre escalabilidade e você comentou também sobre o divestiture, né?
ou seja, o comprar e vender empresas, né? Uhum. Como é que o centro de serviço compartilhado ele pode ser útil, né, nesse aspecto aí? Que seria mais ou menos, né, Paulo, se a gente pudesse, seria um joguinho é um plug and play, né? Ou seja, você coloca ou você retira, né, dependendo da transação que você faça. Exato. Esse tipo de coisa, logicamente que é estratégico, mas os CEOs, as pessoas que compram esse tipo de serviço, ou melhor dizendo, não necessariamente comprar, deixa eu refrasear, mas aquelas empresas que caminham para essa estratégia, eles têm essa visão, Paulo, a visão da escalabilidade e a visão do plug and play, se é que eu posso usar essa expressão? Em muitos casos, o que a gente tem visto é uma visão puramente econômica e uma visão de concentração. Quando a gente vê as etapas de uma implantação, uma primeira implantação é você agrupar funções que hoje são dispersas, então funções de compras, funções de finanças, funções de recursos humanos que podem estar completamente dispersas dentro de uma empresa, você tem essa concentração. Esse desenho para o futuro, ele é fundamental, não todos têm essa visão, e aí onde entra o trabalho especializado das consultoras, das consultorias que possam levar da mão ao cliente essa toma de decisão. E finalmente está a capacidade aí do que eu chamo de make versus buy, né? O make é você criar tudo interno, fazer tudo interno e tentar ter um acesso forte a capital e manter esse talento, contra o buy, que é você buscar alguém que tenha isso como um negócio principal e que possa te acelerar o benefício e manter esse benefício por mais tempo. Então, o que não se terceiriza, né? Não terceiriza decisão, a gestão de políticas, gestão de clientes, e sim a parte operacional, a parte mais de transacional, mas também a capacidade que você tem de prover a decisão à direção da empresa. Isso pode ser externalizado, né? Pode ser uma terceirização com benefício mútuo ao fornecedor e ao cliente. Ok. Paulo, uma das coisas que às vezes me chama a atenção é com relação às empresas, logicamente, que caminham para isso, mas também aquelas empresas que apoiam, que ajudam, que prestam um serviço nesse sentido, né? Nos dois lados, pela experiência que você tem, Paulo, quais são os desafios que você tem encontrado? Ou seja, quais são as dificuldades, os problemas? Eu sei que você olha as coisas por uma perspectiva muitas vezes diferente, né, para buscar uma solução. Mas aqui para as pessoas que nos acompanham, né, que desafios que você imagina ou que você tem presenciado e passado por eles? Sim, muito boa pergunta, Paulo. Assim, eu faço parte de uma empresa que tem a capacidade completa de entregar uma solução de centro de serviços compartidos. Capacidade consultiva, a capacidade tecnológica e a capacidade operacional de entregar esse serviço, né? Não deveria ser um problema maior poder chegar um cliente, fazer uma proposta de valor e executar essa proposta de valor. A dificuldade número 1 que eu tenho no dia a dia é resistência à mudança, mas assim, de longe, né? Porque acesso à tecnologia, acesso ao capital humano, uma grande empresa tem, senão você pode ter isso como parte do caso de negócio e ter um benefício sobre isso. Mas a resistência à mudança é muito grande. Então, o trabalho de educar um CFO a ter esse desapego, né? E ao mesmo tempo receber um serviço e ter um interlocutor correto tem sido muito difícil, né? Como diria um colega meu, muitas vezes você está falando sobre o Natal com o Peru, né? E provavelmente ele não vai gostar dessa conversa. Então, essa conversa sobre o Natal, o proselitismo do Natal com o Peru, tem muita gente que se vê afetada com isso, que também é uma mentalidade de curto prazo. Por quê? Você, inclusive, tendo a possibilidade de terceirizar com uma companhia grande, você vai estar no negócio core dessa empresa. Tem muito mais possibilidades de carreira do que ser um analista de contas por pagar ou ser uma pessoa que tem uma carreira que está limitada na carreira vertical de compras numa empresa somente. Quando você entra numa grande empresa que tem isso como um serviço core, você pode estar em mais de um contrato, mais de um país, mais de um delivery center, etc.
Então, a barreira de entrada maior que eu vejo hoje em dia é resistência à mudança. Além disso, algumas coisas, especificamente no caso da América Latina, aparecem, que é o tema de nós já somos uma região de baixo custo, né? Então, quando você vê grandes mudanças aí globais, de uma operação que está nos Estados Unidos passar para a Índia, ou uma operação que está na Alemanha ou na França passar para a Polônia ou para a Romênia, o simples fato de ter essa arbitragem trabalhista permite que você baixe custo, né, direto. E nós não temos isso. Entre regiões, quer dizer, você passar algo do México para o Brasil, ou da Colômbia para a Argentina, a arbitragem aí trabalhista é muito pequena. O benefício não é 10%, 15%, como podem ser essa transferência entre países de um serviço. Mas o benefício da tecnologia, de alguma maneira, ajuda a mitigar, não ter esse business case tão agressivo quanto você teria numa mudança de um país do norte para o sul. É muito bacana o que você falou. Aliás, quando você falou aí sobre a resistência à mudança e o proselitismo, né? Ou seja, o Peru e o Natal, uma analogia bastante interessante, eu me recordo, inclusive, de um aspecto importante. Eu não me recordo aqui, alguns líderes já falaram isso com palavras diferentes, mas, se não me engano, o Bill Gates falou para você, né, você deixou uma frase para você se rodear dos melhores talentos se você quiser subir dentro de uma organização. Né? E é correto, ou seja, muitas vezes nós queremos manter o emprego, centralizando todas as informações, imaginando que nós somos imprescindíveis na organização. Né? Então, isso acaba criando uma resistência à mudança. Paulo, está sensacional essa nossa prosa, contudo, estamos chegando ao final dela, né? Eu gostaria que você deixasse uma mensagem para aquelas pessoas que eventualmente poderiam estar à mercê de um centro de serviço compartilhado. Pensem nisso como uma jornada, né? Uma jornada onde você vai ver um desenho de uma experiência, onde você vai pensar num cliente interno e um cliente externo, e pensar nas possibilidades que isso abre, né? Possibilidade de ter uma informação aí em tempo e em forma, a possibilidade de tomar decisões e a possibilidade de ter um trabalho muito mais fácil e muito mais inteligente, não tão operacional como poderia ser sem os benefícios de um centro de serviços compartilhados e sem o benefício da tecnologia que hoje está disponível e é pervasiva. Bacana. Eu acredito que você está aprendendo português de novo, Paulo, porque você falou 10 vezes compartidos e agora você falou compartilhado. Tá complicado. Eu me sinto como aquele jogador de futebol que vai jogar na Espanha, alguma coisa assim, e volta falando nós outros. É verdade. Paulo, meu amigo, minha gratidão, uma honra, um orgulho tê-lo aqui participando. Realmente, querido amigo. Para mim, a gente conhece a longa data, adoro prosear com pessoas do bem, né? E você é do bem, tá bom? Um abraço virtual de longa distância para você. Se cuide bastante, tá bom? Igualmente. Ao infinito e além. E o que nós fazemos em além infinito e mais allá. Isso aí. além infinito e mais allá, ok. Já, um abração. Fazemos em vida, meu amigo, ecoa na eternidade. Exatamente. Abração. Valeu, Xará. Abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau.